bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta manhã de sábado. A promessa é de que hoje será um sábado bem quente, então eu já começo quente desde o estúdio, né, Wilson Rezende? Bem-vindo, que prazer em te receber aqui no programa Prazer hoje. é meu e um bom dia para vocês que estão aí, e um bom dia cheio de alegria, de felicidade, que seja hoje, amanhã e sempre para todos nós. Certo? Amém. Se por você isso. fala que a alegria de você está fazendo um programa comigo, a minha alegria também está. Então, meio a meio, pronto. Meio a meio, 50% de alegria Exatamente. de cada um. E o ouvinte vai receber toda essa alegria durante esse Como programa. uma energia positiva para vocês, tá bom? Neste final de Eu semana acredito que inteiro. muita gente já me conhece, né? Ah, conhece, né? O Wilson Rezende, ele é vidente, a gente chama ele de vidente Wilson. Ele é consultor holístico, babalorixá, ele é comendador, ele trabalha com vidência de várias formas, com oráculos, mas o carro-chefe dele está aqui na nossa bancada, na nossa mesa, que é a bola de cristal. E ela te acompanha aonde você vai, né? É, para falar a verdade, todos os programas que eu vou, ela tem que estar junto. Ela né? tem que estar junto, ela já é A parte. turma insiste que ela atende a minha televisão particular. Minha televisão particular. Gente, o Wilson Rezende, gente, ele frequentou aqui a Vibe Mundial durante o programa da Beth Frati por muitos anos, né? Foi verdade, acho que chegou uns 30 anos. O tempo todo da Beth. Desde o começo, conta um pouquinho pra gente, Olha, né? eu comecei aonde que existia aquele negócio, a MFM. Ainda existe, tá? Tá, que era tipo de um porão que dava para fazer, dava o que fazer para entrar no estúdio, porque era super apertado. Aonde era? Aí é onde que você Era o de Santo André? O de São Não, Paulo? aqui em São Já era aqui em São Paulo, tá bom. Mas era Era na super Consolação você já. sentava num banco e escorregando assim, porque tinha de um sair para outro entrar. Mas não era assim cabia. mesmo. Era. E Não o é da minha banheiro? época, mas Não, era. E o banheiro? E o banheiro? A porta nem fechou. Porque era tão apertado. Mas funcionava. A rádio começou assim, né, Mas todo Wilson? mundo que começa a vida, começa de baixo. Isso é bacana. Não é, mas todo mundo conta essas histórias da rádio, né? Lá do comecinho. A gente tá fazendo 30, 31 anos já. E essas histórias, elas fazem parte. Eu não estava aqui ainda. Quando eu entrei na rádio, já estava mais estruturado. Não é? Mas a gente fica tão feliz de ver o quanto avançou. E você tá me falando que fez parte disso? É. Junto com a Beth, foi uma das primeiras comunicadoras. Na época eu era só... era convidado, participava. Agora ele é comunicador. Agora eu já não sou mais nada disso. Depois que a Beth bateu as asas, foi pro espaço, né? Foi para outro lugar. Então, simplesmente aí... Criei coragem, estou eu aqui com a cara lavada para poder ter um programa para ajudar vocês. Não é mesmo? É uma autoajuda. Autoajuda. Eu acredito que o meu programa, que eu não gosto da palavra chata, tá? Eu acredito que o meu programa é uma autoajuda para as pessoas que podem ligar, fazer uma pergunta. E está crescendo, isso é importante para mim. Com certeza. E você está aqui com a gente toda segunda-feira. Às 16 horas, pode-se dizer em ponto, tá? Toda segunda-feira às 16 horas, no horário nobre, empurrando o outro programa que vem logo depois de mim. Acredita, se quiser, adivinha de quem é. Né? Adivinhe de quem é. Ele deixa a audiência lá em cima para mim, né? Wilson Rezende. É verdade, ele segunda-feira às 16 horas. E se você que está nos ouvindo agora ainda não sabe, o Mundial e você também vai ao ar de segunda a sexta às 16h30. 99% das vezes o programa é ao vivo, assim como o do Wilson, que até hoje foi 100% ao vivo. Sempre tem de ser, porque como que eu vou poder atender vocês, não é mesmo? Você atende o ouvinte, né, por telefone. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de você, Wilson. Então, aqui eu já descobri que você começou aqui na rádio há mais de 30 anos, quando ainda era uma salinha, não é? Pode dizer que sim. Não, mas... eu comecei aqui, fui para TV, fui para tanto lugar. Já circulou, né? Agora ele está aqui com a gente de novo, graças a Deus. Agora eu dei uma parada. Agora está mais calminho. Mas vem cá, nesse período todo, quando você começou a fazer a mídia, você já era o vidente Wilson. Já. E eu quero saber um pouco desta história. Como que você... Para mim, a tua vidência ela é muito natural e é muito bonito conversar com você quando você traz os ensinamentos para gente. Os nossos bate-papos, eles são incríveis por isso.
Eu quero saber quando você teve total noção do que acontecia com você. Se for para poder pôr na ponta do lápis mesmo, eu acredito que é com 14 anos de idade. Tá. Porque antes também já estava, mas é chato a gente falar mal de quem não está hoje na Terra para poder se defender. Mas me proibiam de falar que eu estava vendo, que eu sentia e as coisas aconteciam. Por causa de religião? Né, porque eu já estava na Umbanda. Eu tinha saído do catolicismo, no qual eu já tinha feito teologia e tudo. E nisso daí é onde que eu fui para Umbanda. E com 14 anos eu lembro muito bem que eu já tinha feito a minha primeira cabeça como lá e não aceitavam o que eu falava que eu via. No próprio local? No próprio local. A mãe de santo não aceitava. Ah, tá. Tá. E você já estava formado. E eu interferia, isso que era interessante, que eu interferia. Colocava de costa, com os olhos fechados, eu via mais ainda. Porque a tua vidência ela é muito ampla, né, Wilson? Porque o meu pai era o cambono e ele ia servir o orixá que ia vir na terra. E quando chegava na hora, eu estava perto dele e ficava assim, não é esse, não é esse, não é esse. E meu pai, com a simplicidade dele, ia, levava bronca e eu falava, tá vendo? Eu falei. Olha. Porque eu via entrar. E quando eu queria que viesse outra entidade, para falar a verdade, eu cheguei a fazer isso daí também. Tá? Eu pedia, porque eu queria trabalhar com uma taulinha. E a minha mãe de santo, não. Mas toda vez é só a mesma. Não, eu não quero. Aí na hora que ela foi para chamar o guia, ela olhou para mim assim e fez sinal com raiva, porque percebeu que eu estava interferindo, né? Na hora que ela viu que o guia vinha vindo, ela quis amarrar ele e eu peguei e fiz assim. A guia quebrou. E aí veio o guia, né? Você fez um movimento com a mão? Fiz com a mão, eu fiz. Eu não quis nem fazer só com o pensamento. Eu fiz assim e quebrou. E quebrou mesmo? Quebrou a guia, quebrou e veio. Aí o guia veio e falou assim, obrigado por você ter me chamado. O guia? O guia. Ele queria vir, né? Queria, porque ela também fazia tempo que não vinha. E eu amava aquela linha ali, como hoje eu tenho 2 baianos, que, vamos dizer, um é mais sério, porque é mais velho, aquele outro ali não deixa ninguém sossegado. Fala, explica numa boa. Então, ele brinca, ele faz, mas na hora de trabalhar ninguém ganha dele, não. E aí ele é sério. Tá, aí você era da Umbanda. Você da Umbanda ainda. A história vai rodar. A história vai rodar. Vai rodar, então, da Umbanda. Quando chegou... Senta que lá vem história. Pega o café. Quando chegou certa ocasião, o centro fechou. E eu, como já frequentava a federação, eu me formei ainda no kardexismo. A Federação Espírita. Como doutrinador de mesa, que é o cargo mais alto que tem. Depois eu tinha uma coisa que falava no meu ouvido. Você precisa de conhecer mais coisas. Eu fui para o candomblé, fiz tudo que tinha de ser feito. Então, aí, quando fui para abrir a minha casa, eu fui considerado o mais novo da América Latina pela idade. Porque ainda eu lembro que o presidente falou assim, enquanto tantos jovens estão mexendo com droga, esse daqui, com 27 anos, está sendo pai de santo já. Com 27 anos? Foi, acho que 27. Babalorixá. Se não foi menos, 26 ou 27. Tá. Era por aí. Tá? Aí você abriu a tua casa? Porque eu tinha de abrir a minha casa para poder ter um documento, porque, vamos deixar tu falar, mas o meu ego queria que eu tivesse alguma coisa séria. Então, hoje, quando alguém fala alguma coisa, eu falo assim, eu tenho a minha licença ali. Tá? Ah, sim. Mas você segue na Umbanda ou no Candomblé? Ou nos dois? Hoje eu tenho meu centro particular, vamos usar um termo assim. Não é aberto? Para o público não, só com convidado, porque, por exemplo, como está na minha casa, não fica a porta aberta para quem quiser chegar. Entendi. Não, tá? Tem lugar, tudo é arrumadinho, tudo bonitinho, numa boa. Mas só que tem disso. Então, a minha licença ainda é mista. Tenda de Umbanda e Candomblé, Caboclo Pena Branca e Caboclo do Sol. Entendi. Eu tenho as duas junto num só. Tá, mas os trabalhos não se misturam. Não, porque dependendo da ocasião que vai ser feito o trabalho. Por exemplo, como eu trabalho sozinho,
Não tem jeito, já aviso desde já, não tem jeito de mim fazer aquele cerimonial que a gente vê como folclore, uma festa de santo do candomblé, porque ali estão dançando pro santo. Mas no meu trabalho existe começo, meio e fim, seja que for. Então eu tenho um trabalho da abertura da linha da direita, se for da esquerda é outro tipo de trabalho, se for de cigano é um outro tipo, da corrente médica também é um outro. Tudo cada um tem as suas coisas, religiosamente, tudo separado e certinho. E você tem uma programação para que essas pessoas que são convidadas, elas saibam? Quando eu vou fazer o trabalho, simplesmente aí eu ligo convidando. Aí você que faz o convite. Isso. E você sabe para quem você vai chamar? Sim, eu já sei quem que eu vou chamar, porque pode-se falar, ou vai como só para conhecer a casa, ou simplesmente porque ela está precisando. Isso a gente sabe que acontece. E com isso você se mantém ativo, né? Totalmente ativo, né? Nessas religiões, não é? Sim, Wilson? Graças a Deus. Você não entrega. Não entrega. Eu Deixar de frequentar. Todo mês eu faço a obrigação principal, que é a pesada, mas todo dia, acredite se não quiser, eu não tenho necessidade disso, mas eu levanto 4 horas da manhã, antes do sol nascer. Lembra bem disso, antes do sol nascer, porque existe um magnetismo nisso. Antes do sol nascer, como todo mundo que tem de se zelar, tem de lavar o corpo, quer dizer, toma seu banho, e vou fazer todas as minhas obrigações, cuidar dos meus orixás da direita e da esquerda, quando vai para começar o dia. E aquilo ali vai até 6 e pouco, só saio dali para ser o Wilson depois que tiver tudo arrumado. Você leva bem a sério, tá, né? Então eles recebem as oferendas deles todos os dias. Toda semana a linha cigana também recebe as frutas deles, porque a bebida é todo dia que eu dou. Dou com maior amor, com maior carinho. E outra, também tem meu consultório, né? Sim. Que não é na minha casa. Eu estou... Por mera coincidência do destino, amanhã vai completar 20 anos e 7 meses que eu estou no mesmo endereço. Olha! Eu falo isso com a maior alegria, sabe por quê? Porque nesse serviço é rara a pessoa que chega 1 ano, porque ela não sabe se manter. Então eu falo, tudo que você vai fazer, você tem de lembrar, você escolheu a semente, que a escolha é tua. Você vai ter de fazer de tudo para ela germinar. Quando ela começar a crescer, você vai cuidar para ela crescer. É a mesma coisa que um trabalho. Então, simplesmente, ele vai dando os frutos. Então, todo mundo passou um perrengue danado. Também, como todo mundo passa. Mas, olha, teve a pandemia, eu comecei a atender até online, que era uma coisa não normal. Passei a atender online. Hoje eu tenho quase todos os estados do Brasil, fora do Brasil também tem, que liga para mim numa boa, faz a consulta online comigo. E eu tô vendo a pessoa. Por que que eu tô vendo? Não é só pela bola de cristal. Eu abro o WhatsApp, a pessoa tá vendo. Não é só por telefone, né? É, tá vendo. Né? Então ela tá vendo também como você tá trabalhando. E tá vendo quem que tá ali na frente dela. Sim, também tem isso. Aí tem todo esse teu trabalho com a religião. Mas quando você começou a trabalhar mesmo com o consultório, qual foi o primeiro oráculo que você começou a entender melhor, apesar de que, pelo que eu sei, você nem precisa muito de oráculo, né? Não, aquilo ali passa uma televisãozinha para mim, que eu falo. A bola de cristal para você é uma televisão. Não, a bola de cristal foi interessante a história. Se você quiser, eu conto a história. Você vai contar. Tá? Vamos do oráculo primeiro. Que Vamos do oráculo. Não existia a bola de cristal ainda. Você começou por qual? Espera que vai entender agora quem foi o primeiro. Eu estava na casa de Umbanda fazendo umas compras, e aí chegou uma mulher, pegou e falou assim para ele assim, fulano, você tem baralho cigano? Ele falou, tenho, tá aqui. Eu, na gozação, falei, jogando baralho, dá sorte. Olha só, coisa que é proibido. Ele falou, você não sabe jogar isso? Falei, não sei jogar nada, nunca, nem bola, não joguei, né? A mulher olhou pra mim e falou pra mim assim, não acredito que você não sabe. Pega essas cartas em baralho. Eu falei, o que é isso? Ela falou, põe uma dentro da outra. Agora eu vou fazer uma pergunta e você fala pra mim quantos? Por número. Aí ela pegou, fez a pergunta, perguntou, tirou as lâminas dela ali e falou, agora fala, o que você está vendo aí em cima da pergunta que eu fiz? Aí eu falei, ela falava assim, tá errado. Tá errado. Eu falei, é isso que eu tô vendo. Ela falou assim, eu já sabia da resposta. Você acertou certinho. Você já sabe.
Você sabe ler melhor do que eu, tá? Aí ele pegou e falou assim, Toilson, essa daqui é tua, tá? E ele me deu. Então eu saí de lá feliz da vida, que eu sabia jogar carta, olha só. E você era novinho, né? Ah, claro que eu era. Tinha o quê? Acho que uns 19 anos. Oh, acho, era novo. Era, aí foi o teu primeiro oráculo, o baralho cigano. Depois veio um que eu não gosto, apesar de eu ter, que é o de Marsella. Inclusive eu tenho até... Por que você não gosta? Porque quando naquela época ainda eu vi os desenhos, aquelas cartas quadradas, mal feitas, né? É tudo primitiva. Na sua concepção. Então tudo bem, mas seja o que for. E daí, quando eu fui... A primeira vez que eu fui para uma feira, eu já tinha alguns oráculos. Aí a turma perguntava qual que eu tinha. Eu falava, não, quero outro diferente. Eu falei, mas que bobeira, é tudo para quem sabe ler, tanto faz. Aí então hoje eu tenho, se eu não esquecer, os 19, tá? Que é muita coisa. Ó, o de Marsella, o da Renascença, o do egípcio, dos orixá, o tarô cigano, o baralho fofoqueiro, o baralho Zé Pilintra, a carta cigana do Will, a carta cigana da Sabrina, a carta cigana de Santa Sara, que tem que montar um acampamento. Já foram 10. São 10, tá? Tem a dadomancia também, que é difícil de alguém usar a dadomancia. Tem a piromancia, que é a chama na vela. Caféomancia. O jogo de búzios eu tenho da direita e da esquerda também. É diferente? É porque na hora do preparo é diferente. Ah, tá. Um vem da Nigéria e outro vem de Angola. Ah, entendi. Entendi. Tá, foram 14. 14, isso. E agora? Depois você vai lembrando e vai falando. Ah, olha que incrível. Sabe o que? Um baralho que eu não vi nunca com ninguém. Eu tenho o Senhor dos Anéis também. Que é o filme. O baralho Senhor dos Anéis? Não, tarô, baralho. O tarô do Senhor dos Anéis? É. Gente, se você aí, caro ouvinte, souber onde tem, me avisa. Não, é verdade. Olha que legal. Eu também tenho um que é um nome meio esquisito que eu troquei de nome. Illuminati. Ah, do Illuminati. Eu falo iluminado. Porque acho que é esquisito falar esses nomes tudo danado. Tá? Agora, tem vários tipos de baralho cigano, mas se vocês pôr atenção, todos vão chegar no mesmo ponto de partida. Porque a Madame Lenormand roubou a ideia dos outros e fez os dela. Ela já morreu, mas estão vendendo até hoje aí. Sim. Sorte de quem tá ganhando os direitos autorais, né? Exato. Eu posso criar um baralho. Também posso. Não é verdade? Eu tenho o meu. Você tem o seu? Eu tenho um que eu tenho de comprar os espelhos para fazer. É o jogo dos espelhos. A pessoa pega, tá embaralhado ali, pega, aí eu vou virar para poder ver que cor que é que tá ali, para poder falar para a pessoa. Aí é por cores? É, porque ele tá na cor, você tá vendo só o espelho, tá? Tudo branco ali. Entendi. Aí quando você escolhe as 3 ali, eu vou virar, tá? As 3 cores. Entendi. Que vai descrever você. Entendi. Agora me conta uma coisa. E como consultor holístico, você fez algumas outras formações para trazer esse lado também terapêutico? Tá. Como que foi que veio a palavra consultor holístico? Eu trabalhei por necessidade no 0900, certo? E lá a gente abria uma empresa para poder atender com outro nome, numa boa. Só que depois, quando eu saí de lá, o governo federal, que não se fala nome, escolheu das pessoas que estavam fora da profissão para poder oficializar. E de 1000, eles chegavam em 100, de 100 escolheu 10. Eu fui escolhido. Eu falo a verdade, fui sequestrado por 2 dias. Incomunicável, que eu fui levado para o centro de São Paulo e lá não podia conversar com ninguém, nem olhar de lado, nem nada. Então, a senhora, que era desse tamanhozão, com outras pessoas, falava para a gente, vocês estão aqui representando a classe dos místicos, vamos ver como que vai ficar. E ela pegou e foi falando, né? Cada coisa que você vai falar é uma janela e uma porta. Você tem de falar no presente, do futuro, ou só no presente, com um único verbo. Então ela começou a fazer perguntas. E eu fui escolhido a dedo, e eu fui o representante dos videntes, dos tarólogos, da grafologia e da quiromancia. Eu tenho uma outra coisa também. Eles me deram o título de adivinho.
Foi o título de O adivinho. nome é adivinho? Não, seja o que for. O governo federal me deu Não, o o governo. certificado como adivinho, né? Tudo bem. E dali surgiu a palavra consultor holístico. Porque eles perguntaram como que poderia ser chamado. Cada um falou uma barbaridade maior que a outra. E aí pegou e falou para mim assim, por quê? O que você acha que tem de ser? Eu falei, tinha de ser cartomancia, cartografia. Ela falou que não podia porque é estudo de mapa. Aí eu peguei e falei, tá bom, então vamos fazer como consultor. Ela falou, por que consultor? Por quê? Porque consultor, a pessoa está se consultando com alguém. E esse alguém quem que é? Não sei de onde que me veio na cabeça, na época, foi no ano de 2000, a palavra holístico, tá? Porque se vocês verem o esotérico, tem 2 jeitos de escrever, com S e com X. Com S é uma coisa, com X é outra coisa. Tá? Então simplesmente pegou e chegou na hora lá, ficou consultor holístico. E eu não fiz curso nenhum das coisas que eu trabalho hoje. Não vou mentir. Tá. Além de ser preparado na Umbanda, no Candomblé, no Kardeccismo, no Catolicismo, só que tem uma coisa. Eu domino todos eles. Quando eu abri a minha casa, eu já sabia. A federação, olhando minha cara com cara de menino, passou eu no teste fino, para mim, poder saber se eu conhecia realmente aquilo que eu estava fazendo. Fui aprovado com tudo numa boa. Então, o que acontece? Holístico, para quem não sabe, vamos lá, não é vergonha nenhuma, o governo não colocou no dicionário, colocou gíria. Holístico é uma visão ampla entre a matéria e o espírito. Aquilo que a ciência e a religião não pode explicar, o holístico tem obrigação de saber. Tá? Então, por exemplo, você pergunta o que você quer perguntar para mim, menos que eu não deixe entrar na minha vida a palavra gíria ou de baixo calão, porque eu não quero. Então, essas coisas você perguntam para mim, eu vou acionar a querida amada bola aqui, numa boa, e vou estar te respondendo aqui. Porque eu sei que eu estou vendo na minha evidência. Só que aqui ela vai estar me mostrando, pode-se falar com uma certa exatidão, com mais facilidade. Entendi. E quando foi para comprar a bola, um guia meu pegou e falou que queria uma bola de cristal. Eu falei, o quê? Aonde que eu vou encontrar isso? Só existe novela, de filme. Aí ele mostrou aonde que eu ia comprar. Saí da minha casa, fui para o centro de São Paulo, que eu não morava, eu morava em São Bernardo na época. Chegou na hora lá, eu peguei, entrei na loja e falei assim, pô, mas assim, o senhor tem bola de cristal? Falou até com vergonha? Falei com vergonha. Ele pegou e falou assim, Gracinha, você esteve aqui agora há pouco, eu mostrei para você, você falou para mim deixar aqui separado, que você já vinha buscar. Eu falei, não, eu não vim. Ele falou, vim, você estava com uma roupa assim, assim, assado. A roupa que ele falou estava dentro da minha sacola fechada, que eu tinha comprado para quem ia usar a bola. E o homem, ele já tinha ido na minha frente, separado a bola. Que história incrível. Então, o guia que escolheu, então, foi a bola ele de que escolheu. cristal. E outra, a minha bola tem uma coisa que eu até hoje nunca vi ninguém com bola. Mas as que tem por aí para vender, lamentavelmente, é vidro, é acrílico. Não tem nada que ver. Essa aqui já passou até para os testes de pessoas que trabalham com lapidação. Ela é vidro maciço, gente. Não, não é vidro, não, é cristal mesmo. Cristal. Porque quando pega a drusa... Tem que ser cristal. Tem por que ser causa da cristal. força. Entendi. Eu conheci gente que era de garrafa derretida que tinha aqui, que foi feito. Só que não era legal, porque o efeito não é a mesma coisa. Vocês conhecem alguém com bola de cristal? Olha, conhece. Honestamente, nem na TV, nem na rádio até hoje nunca apareceu. Não, você foi o primeiro que trouxe aqui, pelo menos aos meus olhos. É verdade, né, Euri? não, porque na Mundial, né? na Mundial, segundo tem informação, que o único que fica com a bola, tem bola sou eu. Por quê? Porque tanto todo mundo fala assim, mas você vai trazer a bola no programa, né? Então, sim. A coitada é pesada, mas eu tenho de levar ela, né? Você tem que trazer, ela é pesada mesmo. Gente, a gente tá chegando ao final do primeiro bloco. Wilson, antes da gente terminar aqui, sobre o seu atendimento, porque as pessoas já estão curiosas. Tá. Ok? Aonde acontece, como acontece, qual o telefone de contato. Tá, então vocês marcam aí, e quem não pegou, na segunda-feira, às 16 horas, eu vou estar falando de novo, tá? Mas na mesma emissora aqui, tá bom? Certinho. Olha, o 11, porque se você está fora de São Paulo, da região, 11 9 98 58 3414. 11 998583414.
tanto é celular como WhatsApp. Agora, se você tem um fixo ainda, você pode usar o 11, que é o 44 32 3105. 44323105. E aonde que eu estou localizado? Na Rua Coronel Oliveira Lima, 252, sala 34, primeiro andar, Centro Santo André. Você chegou na estação de trem, ou até mesmo de trólebus ou de ônibus, seja o que for, todos conhecem. Pode-se falar Rua do Calçadão, apesar que todas as ruas têm loja, mas essa é a mais badalada, mais falada. Rua Coronel Oliveira Lima, número 252, lá no centro de Santo André. Ele trouxe a cola para mim. Ó, que belezinha. Vamos para o intervalo comercial, gente. Estou conversando hoje com o Wilson Rezende, o vidente Wilson, que está aqui com a gente toda segunda-feira, às 16 horas. Com muito prazer. Ao vivo, sempre. Pode chover, pode ter feriado, ele está aqui com a gente. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta, Mundial e Você. Hoje eu estou conversando com ele, o Wilson Rezende, do programa... Vidente Wilson Rezende. Não tem como errar. Vidente Wilson Rezende. Toda segunda-feira, às 16 horas, aqui na Vibe Mundial. Correu para pegar papel e caneta? Código 11 99858 3414. 99858 3414 é código 11, aqui de São Paulo, atendimentos online e presencial. Exatamente. Se você não pode vir, você vai ligar, vai pegar os dados, numa boa, e vamos fazer a sua consulta online. O que é online? Que outro dia uma mulher ligou para mim e falou que não tinha essas coisas na casa dela de online. Ela não sabia que era telefone por telefone. Simples, né? A distância com a chamada de vídeo é pelo WhatsApp? Sim, pelo WhatsApp. Que assim a pessoa abre a câmera, que hoje em dia, quem não tem um celular tem dois. É rara a pessoa que não tem. É verdade. Quem não tem um, sempre tem dois. Eu só tenho um, tá? Eu também só tenho um. E não um. atendo na rua, em lugar nenhum. Porque os assuntos são reservados, né? Pensar eu ficar falando valor, ou eu ficar falando as coisas... Você é o teu nome para fora? Dando a sua orientação. Não vou dar, dou. É muita orientação para as pessoas, né, Wilson? Você acredita, toda essa história que você contou no primeiro bloco para a gente, me veio aqui uma questão. Você olhando para trás, você vê que esse universo holístico, espiritual, ele evoluiu na cabeça das pessoas? Ainda há preconceito? Tem 2 pontos aí. Ele evoluiu. Só que eu fico chateado, apesar que hoje em dia já estou até mais conformado, das pessoas que quiserem embarcar e não tem estrutura, que engana as pessoas. Isso eu fico muito triste. Charlatão, né? Exatamente, porque eles querem achar que todo mundo ganha dinheiro na moleza, e não é desse jeito não, tá? Lembra aquela novela O Astro, que o cara enganava todo mundo e até que pegou. Tinha uma outra novela que a mulher também saía para bisbilhotar a vida dos outros, para ficar. O Ghost também, do outro lado da vida, ela passava de uma vidente, era sacanagem, mas ela tinha o dom de ouvir e ficava com medo depois. Então é isso daí, tá? Mas seja o que for, eu vejo que evoluiu bastante, tá uma coisa muito aberta, com facilidade, só que eu falo a verdade, a gente tem que confiar desconfiando e ir naquele que a gente possa acreditar, ter crédito, porque é a coisa mais fácil que tem, você colocar uma placa ali e enganar as pessoas. E muda de nome, muda de cor de cabelo. Por isso que eu falei para vocês no primeiro bloco. Eu me sinto orgulhoso de estar 20 anos e 7 meses no mesmo endereço, porque não é fácil. Eu atendia na minha casa, atendia em outros espaços. Só que tem uma coisa, não deixava de ser na minha casa, apesar de tudo separado. E aí eu peguei e falei, tá na hora de mim crescer. Falei, vou bater as minhas asas. Aí fiz as minhas previsões, era dia 19 de dezembro, que eu sairia daquele lugar que eu estava até meados de fevereiro. Saí no dia 21 de fevereiro e no dia 23 de fevereiro do mesmo ano, aluguei a minha sala e estou lá até hoje, graças a Deus. Você tem vidência com situações referentes a você mesmo? Tem, isso acontece, acontece, né? O Wilson, essa questão que a gente estava aqui falando, a gente aqui na Vibe Mundial, a gente fala de espiritualidade o tempo todo, a gente fala de oráculos o tempo todo, mas dependendo do local que a gente circula, realmente a gente sente uma certa resistência entre as pessoas.
não é? Muitas vezes eles dão tapado ou ignorante para não dar o braço a torcer. Muitas pessoas. Porque, olha, comigo não ficam com vergonha, não. E nem eu tiro vantagem com isso. Eu tenho padre, tenho pastor, tenho bispo, tenho ancião, tenho freira que vai consultar comigo. Todas as classes sociais vão falar comigo. Por quê? Porque é necessidade. Não é falar que vai indo na macumba, coisa nenhuma, não. As minhas coisas são tudo light, bacana, que eu gosto de falar bem explicado para poder entender. E nisso, conforme você vai fazendo a tua consulta com a pessoa, você vai também dando orientação espiritual? Tudo. Muitas vezes eu estou fazendo a consulta e eu já estou falando alguma coisa baseada na numerologia para poder ajudar a pessoa. Estou falando alguma coisa da linha da mão dela antes mesmo dela abrir a mão para poder ver. Você consegue saber? É claro. Antes de olhar? Antes de olhar, eu já consigo xeretar. Uma coisa que... Consigo xeretar, é ótimo. Não, eu uso essas palavras mesmo. Porque uma coisa que eu consigo fazer, eu consigo ler as coisas que estão na televisão, a mão dos caras que estão fazendo televisão. O programa. É porque é como se você tivesse uma visão raio-x, né? Sim, porque eu me transporto para lá para poder xeretar, para poder ver. Você se transporta? Pra dentro do lugar que está no estúdio. Então não tem só a vidência. Não, eu não sei como que fala, que se é um teletransporte. Também não sei como é que é. Para poder ver e xeretar numa boa. E eu fico assim, abre a mão, eu estou falando para abrir a mão. Aí a pessoa abre a mão, sem querer eu vejo. Oh, mas vem cá, você acabou de fazer um movimento, né? Você faz muitos movimentos com as mãos. Esses movimentos, eles são importantes para que você enxergue? Porque uma coisa, não é que são importantes. Com a mão você abre o portal e com a mão você fecha você tá o portal. Abrindo o portal. Exatamente. Por exemplo, a minha bola está aqui, né? Mas eu estou na tua casa, eu não estou com a minha bola lá. Então eu vou... Sim, muitas vezes eu não deixo ninguém perceber, né? Eu faço assim numa boa, porque já puxou aqui para mim poder estar vendo aqui, ó. O dicionário está aberto aqui. Aonde que tá? Dúvida, por que não abrem o telefone para a gente fazer uma pergunta? Porque não posso, hoje não, tá? Entendi. Então, desse jeito. Então, o que acontece? Não é que ela está dando uma de xereta, de curiosa, não. Ela está sendo uma entrevistadora. Então, ela tem de perguntar uma coisa que vocês de casa têm vontade de ouvir. É isso mesmo que eu penso. É isso. Porque é o que você faz, o que a pessoa tem vontade de fazer. Como é que ele... né? Porque a gente vê você fazendo esse movimento com a mão. Por que deste movimento? Agora a gente já sabe. Tem de saber o jeito certo de abrir. Não é só fazer assim, não. Fazer qualquer coisa, não. Ó, e eu sou sempre com a mão esquerda, não é porque eu sou canhoteiro. Por quê? Porque eu abri, fechei, tá? Vira. Ah, virou o livro aqui, ó. Vocês não viram o livro? Tô vendo aqui, tá aqui marcado. Tá bom, pode fechar, tchau. Entendi. Eu não vejo o livro, você não tá vendo o livro. Eu não tô vendo nada. É o espelho da verdade. Assim como eu se quero tiver ver vários uma outra coisa aqui, ó, eu também não tô vendo. Eu vou jogar ali e abrir, pronto, eu tô vendo. Nossa, o que é isso? O que é isso? É, um carro que deu uma batida agora, o cara voou longe. Nossa, pai, pode sair. Eu não quis cair no trânsito. Tá? Então tem certas coisas que tem disso. Então, hoje existe câmera, existe filme que vai resolver muitas coisas. Mas se eles usassem, por exemplo, igual nos estrangeiros, que é considerado uma palavra pesada, paranormal, que são registrados e tudo, para reconhecer, para poder ajudar. Porque um idôneo, ele vai entrar naquela situação para ele poder descobrir o que está acontecendo e vai ajudar a salvar uma vida. Ou uma vida, ou para descobrir se pode ou se não pode. Por que você vai pegar tal coisa se você não pode? Então, um vidente idôneo, que é um médio, que é intermediário, que é isso que vem ser um médio, ele vai estar sabendo o que pode e o que não pode. E não entra por causa dos preconceitos. Dos preconceitos e das barreiras que as pessoas não querem. Essas barreiras, elas existem por causa desses preconceitos. É chato falar a palavra ignorância, né? Também. Porque ajuda. Também. Por exemplo, entra no passado, os escravos, os índios e os nossos avós só tomavam remédio de erva. A evolução foi tão grande que fizeram isso, mas acrescentaram um monte de tranqueira no meio dos remédios. Por isso que faz mal pra gente. Você toma para uma coisa e faz mal para outra. Efeitos colaterais. Exatamente. Você não come quase nada, mas você engorda.
Por que que você engorda? Não é que você está comendo bromato ali, como ficam os nutricionistas. Ah, que você comeu isso, comeu aquilo. A gente tem que comer aquilo que a gente gosta e o que o dinheiro dá para comprar. Mas fora disso daí, claro que não é exagerado. Mas o quê? Vamos ver o que é que a gente está alimentando. Raiva, preocupação, nervoso, ansiedade, é o que faz muitas vezes a gente engordar. E isso você recebe muitas pessoas lá no seu consultório que traz essas reclamações para você? Quando eu vejo, eu chego A até... ansiedade em especial. Exatamente, eu ensino como que ela vai fazer aquilo ali. E eu ensino que os remédios que eu ensino é água. Mas como tomar água? No que tomar água? Ah, que gozado? É que gozado mesmo. Porque se você tomar água só para matar a sede, é uma coisa. Se você fizer a cura através da água, é diferente. Porque você coloca um propósito ali. Por exemplo, o meu médico que eu trabalho com ele, que ele faz cura, ele não corta ninguém. Você não vê ele cortar ninguém, mas ele corta, tira o que for para tirar ali da pessoa ali, para poder a pessoa ficar numa boa. No seu trabalho de cura. De cura. Porque no consultório eu faço a energização, né? E a polarização. E a cromoterapia. Tudo junto ali para a pessoa sair numa boa. E se tiver alguma coisa errada, eu falo, ó, eu fiz isso com você, tá? Eu aproveitei que eu vi que tinha tal coisa errada, tá? Agora você vai levantar devagar, vai tomar essa água aqui e vai fazer isso que eu tô te falando, tá bom? Para a pessoa ficar boa. Porque não é só porque ela ficou deitada que ela fica zonza. Muitas vezes é por causa da anestesia que ela não percebeu. Então, o que É uma cirurgia. É uma cirurgia. E eu não falo, eu coloco o nome de a cura prânica com cromoterapia, mais a energização com os cristais e os pêndulos, e mais a minha evidência que eu estou ali mexendo. Para falar a verdade, é cansativo. Eu imagino que porque sim, eu não posso energeticamente, eu né? não posso fazer até tantas por quantidade grande, porque dá um desgaste muito grande em mim também. E tem que ser feito presencial? Não, essa aí é presencial. Essa tem que ser presencial. Tá. Sabe por quê? Agora você foi uma boa você ter me perguntado por que é presencial. Não que eu vou falar mal das pessoas. Por exemplo, é legal um centro trabalha com cura de quinta-feira. Olha, você vai fazer isso e isso aqui às 9 horas da noite. Você está na tua casa. Só que a outra pessoa que está para fazer ali, ela está na bagunça. E você se dedicou e a outra pessoa não se dedicou. Então entra na hora que sai a elevação, faltou alguma coisa, porque alguém deixou a desejar. Então, quando Quem vai passar pela situação, ela tem que ficar também no Exatamente, repouso, exatamente, né? Tem de fazer. Eu já fiz a operação em mim, não em mim, eu mesmo, em mim, eu assisti à cirurgia. Eu vi tudo que foi feito. Você é um caso raro, assim, com as histórias que você me conta, Wilson. E é história, não é história. É não. história. Porque está registrado. Você percebe suas viagens astrais? Você se desloca? Por Sim. exemplo, eu durmo, eu não sei para onde eu vou. Mas Não, você eu escolho sabe. muitas vezes aonde que eu quero ir também. E Eu se peço para ir para um lugar legal, né, gente? Não, A mas gente aí pede. você tem de saber qual é o lugar que você quer ir. Por exemplo... Ensina pra gente como quando- fazer isso. E não é assim de um minuto para outro também. Não, que mas tem- assim, Não, a gente vai dormir, a gente vai. faz aquela higiene do sono, Isso. mas eu Tem preciso... uma posição certa de deitar. Ai, meu Deus. Que a barriga pro alto, Ah. para você poder entrar naquilo. Porque quando a gente sonha, o espírito da gente que saiu do corpo da gente que foi de encontro com outra coisa. Por isso que muitas vezes a gente lembra ou não lembra do sonho. E sai daqui do umbigo um cordão chamado prata, porém ele é azul fininho, mais fino que um cabelo. Ele vai de encontro com aquelas coisas. Então ele pode resolver coisa para você também, se você quer. Se a pessoa está com problema de saúde, por exemplo. Ela pode acionar. E tem as horas certas da noite que você passa, por exemplo, eu falo que levanta às 4, né? Mas tem 2h30, já estou acordado ali na cama, porque quando é 3 horas a corrente médica já está me acionando para mim ir aqui, para ir para lá, para cá, para numa boa, para falar com um que já foi embora, para acertar
numa boa. Entendi. Muitas vezes eu acordo mais cansado do que nunca. Tem galera aí perguntando assim, dá pra ir pra casa do paquera? Dá, isso aí é aonde Né, Euri? Não dá, que você simplesmente sabendo, você acionando uma palavra-chave que eu não vou falar aqui, Tá bom. Simplesmente você vai de encontro com ele. Pode não na primeira, na segunda, mas na terceira você vai. E ele vai entrar na mesma órbita que você e vai falar, sim, puma, gostei, eu quero. Porque ele vai falar, eu estava pensando com você, vamos se atrair, é legal. Olha que Quer ver, ó, interessante, gente. faz isso daqui. Isso? Não, vai fazendo. Vai. Vou fazendo. Você está sentindo uma massa no meio, não Sente tá? uma massa no meio. Não para, quer ver? Ó, eu vou tirar essa massa. Tá, quebrou, não quebrou? Você não percebeu que fala? Por quê? Porque você não vê que você está fazendo assim, ó, compreensão. E na hora que eu passo a mão aqui, eu cortei. Quebra. Direito. É interessante. Olha. Nós, o ser humano, alega que nós usamos o cérebro 5%. Então eu gostaria de saber, cientista louco, quanto que eu uso, então? Pois é. Eu gostaria até se pudesse transplantar meu cérebro para continuar com outra pessoa. Olá! É verdade, porque tudo que eu tenho armazenado é demais, oxa. É demais mesmo. Não tenho Mas cabelo. você não acredita que todo esse conhecimento vai para algum lugar? Vai, porque eu não trabalho só na Terra, né? Eu trabalho lá em cima também. Então, Então é parte do seu espírito, não é? Do Ministério da Comunicação. Então é onde que eu vou e levo. Você trabalha com o Ministério da Comunicação. É, da Comunicação. É verdade, eu vou e volto na maior rapidez, sem ninguém perceber. Que excelente, hein? Gente, tem que pegar muitas dicas com o Wilson, né? A turma fala que é louco. Mas não é louco, não. Não, não é louco. Eu acho que é tão importante a gente saber disso. Sabe por quê? Acontecem tantas coisas no mundo invisível que a gente não enxerga. Isso. E a gente não tem conhecimento. Primeiro que eu não preciso ter medo. A hora que eu sei, eu deixo de ter medo. Sabe qual é o medo que você tem de ter? Dos vivos para te falar. Ou se tem. Tá, isso daí, porque os espíritos não estão ali para fazer mal. Então, tem uma coisa. Sabe que eu gostaria, porque ainda não aconteceu, de ter pessoas que tivessem a mesma mente minha, para a gente poder trocar informação como uma comunhão do pensamento, para crescer e evoluir. É isso que eu gostaria de ter. Porque a gente tendo ali, simplesmente as pessoas falariam a mesma linguagem para poder tirar proveito, não só para mim, nem só para você, no modo geral. Para que a gente possa ter o entendimento e um ajudar o outro. Por que existem reuniões secretas de certas coisas para discutir? Porque todos estão falando a mesma linguagem ali, até chegar no denominador comum. Por isso que ela é secreta. Repara uma coisa que vocês nunca perceberam. Nós escrevemos com caneta ou lápis aqui no papel, certo? O cientista, quando ele está inventando uma fórmula, ele não conversa com ninguém. Tá com máscara, tá ali assim, ó. Ele pingou aqui, ele escreve no vidro o que tem. Ele vai escrevendo no vidro. Por quê? O que não serve, ele já riscou ali. Ele não vai ter de jogar fora o papel. Porque ali tá a fórmula dele ali, que ele tá fazendo. Aí, quando acabou aquilo ali, ele vai puxar um fôlego, vai chegar na colega do lado, vai falar assim, olha, cheguei nesse acordo aqui. Qual foi o teste que você fez? Esse. Não é que é isso mesmo? E aí é onde que vai demorar anos para dar um visa, liberar, para falar se pode, se não pode. Só que tem muitas vezes um funcionário não está qualificado para ele poder descobrir se pode, se não pode. Os testes é estranho. Por exemplo, eu sou contra fazer laboratório em animais para ser humano. Eu sou mesmo. Porque o organismo deles é outro. Não vem falar que o rato vai ter a mesma imunidade que a gente, que o cachorro. Mentira. Eles é uma coisa, é outra. Vou te falar, agora estão querendo usar inteligência artificial. Estão querendo não, estão usando já. Se você olhar, nós usamos também. Sabe por quê? Você usa, na hora que você vai escrever, o seu celular escreve outra coisa que você não escreveu. Se você não corrigir, sai errado. Então, é a inteligência artificial. Aí a minha natural tem que ir lá corrigir. Exatamente, corrigir. Olhar e vigiar, para poder não cair em tentação. Então, a gente tem de saber a concordância das coisas. Verdade. Unir o útil com o agradável. Para a gente também não cair nas ciladas, né? Então, hoje eu fico contente de poder estar numa emissora de comunicação,
Porque é claro que todo mundo quer crescer, tá? Então, nisso daí é onde que eu vou ter um pouco mais de campo para poder ajudar a orientar as pessoas me conhecer. Por exemplo, não estou contando confete, que eu não gosto de fazer média. Por exemplo, a Samira, que está aqui comigo, ela tem uma inteligência que a gente tem de explorar ela, porque ela explora a gente. Então, ela fala a mesma língua que a minha. Explorar no bom sentido, né, meu amigo? Não é verdade. Então, quer dizer, bom. ela fala as coisas que eu estou vendo. Ela é transparente, que eu acredito que se ela não gostar, ela vai falar, não gosto na cara. Ela não vai mandar recado. Então, simplesmente, desde a primeira vez que eu vi ela, vamos dizer, foi cara crachá, bateu. Cara crachá. Foi bacana comigo. Foi bacana comigo porque a gente fala a mesma linguagem. E hoje em dia é tão difícil de encontrar isso. Só se encontra isso, ó. Gente querer sugar a gente com inveja. Mas a gente sabe se livrar de inveja, não sabe? Ah, bateu em mim, volta pra você, azar teu. Espelho. Espelho. É um espelho. E a gente tem esse espelho, né? Muitas coisas que eu me irrito no outro, eu tenho que olhar dentro de mim, né? Também. Não, eu me protejo. Ó. Como que a gente tem que se proteger? Não Explica uso pro guia ouvinte. nenhum, que a turma fica usando um monte aí pra se aparecer. Você não usa guia, tá bom. Pra que não? Não, tem gente que... Tem interna. Então, por quê? Eu acredito que do mesmo jeito que às vezes tem que abrir as cartas para que as pessoas possam entender o que você está vendo e acontecendo. Senão vai falar que eu só tô falando. Não, existe o visual. Eu acho que muitas pessoas precisam sentir a guia, um amuleto, não, aí tem olhar a hora certa. Na hora do trabalho eu uso, mas fora daquilo ali não uso. Não precisa. Me diz uma coisa. Você falou da leitura das velas. O fogo da vela. O fogo da vela. Que é piromancia, o correto. Piromancia. Me fala um pouquinho da piromancia. Primeiro, a gente tem que acender velas constantemente. Por que acender velas? Isso é uma coisa. Primeiro, agora, o que a chama da vela diz para mim? Exatamente. Porque simplesmente cada cor tem a sua simbologia. Você tem que primeiro saber por que é que você quer e para quem que você vai pedir. Para cada orixá tem determinada coisa que ele é encarregado. Tá. E quando você acende a vela, você está acendendo o pavio. De preferência, você vai usar fósforo, porque o isqueiro era moderna. Elemento, né, do fogo lá. Isso. Então, na hora que você risca, é a madeira como se tivesse madeira e o carvãozinho assim, lá. Ou se não, as pedras lascadas, que é a explosão. Quando você coloca aceso ali, para quem sabe, quando a vela fica subindo ou descendo, tem o seu significado, que está falando alguma coisa para você. Então, a pessoa tem de ver. Por exemplo, há anos atrás, quando a gente saía com a Beth, no restaurante sempre tinha vela acesa, porque ela pedia para mim poder ver como que estavam as coisas ali. Eu ia para poder comer, mas tinha de ficar... fazia consulta. É igual a café ou mancia. Eu já vou acender uma vela, que eu quero que ele veja. Não tenho vela aqui agora. Depois fica para segunda. Fica para segunda. Que no estúdio eu não acendo vela e nem tampouco incenso. Pensar a turma chegar aqui... Não pode, não. Às vezes eu acendo incenso, o povo fica reclamando do cheiro. Aí, né, tem gente que gosta. Eles que estão mal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu curto incenso. E o incenso também tem de saber como acender, tá? Como? Não é comprar, fazer assim... esse daqui é legal. Não é isso. Olha o que está escrito ali. E tem um jeito de acender ele para ele trazer benefício para você. Eu acendo todo dia no meu consultório, mas eu faço o meu ritual. E ele faz realmente uma limpeza? Se você souber usar, dá. Tem que saber usar. Às vezes não pode sair só acendendo o incenso ou a Quem vela. passa em consulta comigo, se perguntar, eu ensino. Que levado, né? Eu vou te perguntar. O quê? Aí, ó, tá vendo? O quê? Mas me diz uma coisa, em relação à chama da vela, até porque a gente já tá terminando o programa. Normalmente a vela, quando ela tá muito calminha, ela tem um significado. Quando ela tá normal ou quando ela faz movimento. Eu já vi vela fazendo movimentos assim, ó. Sem ter vento, né? Sem ter vento. Por quê? Muitas vezes quando ela tá com a chama parada, tá significando que ela tá zelando de quem que acendeu a vela e fez o pedido. Quando a chama fica fazendo assim, você está vacilando e está com dificuldade de atender o seu pedido. Se ele soltar a faísquinha que vai subindo para cima ali, está levando o seu pedido. Está levando o seu pedido. Gente, eu já até deixei o teto manchado de tão alto que a vela ficava. A chama.
Pra você ver, né? Então tem que saber coisa. a cor da vela certa, que é muito importante isso. Muito. A cor também, né? É. Aí entra toda uma relação com os orixás, com pra os saber santos. Com o santo. Por quê? Pro anjo da guarda é o quê? Branquinha? Eu não gosto de branco, não. Eu gosto de amarelo. Porque Amarelo. é luz para eles. Amarelo. O branco eu uso para outras coisas. Porque chega na hora ali, muita calma. Eu falo, nada disso. Não, eu quero agito na vida, Apesar né? que eu tenho usado muito da cor violeta, né? Que simboliza tudo, que é a cor da A espiritualidade. transmutação também. O programa tá acabando. Que pena. Quero que você deixe aqui. Foi gostoso, né? Ai, que acabou tão depressa que não deu nem tempo da gente ver nada, né? Né? Mas, enfim, mas seja o que Não, for. mas não era programa pra fazer evidência, não. Não é isso. Não deu tempo de ainda de explanar um pouco mais. Ó lá, mas você volta. Viu? Olha, mas vamos lá, olha. Marcam aí, vocês têm um encontro marcado comigo toda segunda-feira, às 16 horas, na Vibe Mundial 95,7. Tá? Segunda-feira, às 16 horas. Não fala 4 horas, né? Que é 4 horas da manhã. Seja que for 16 horas. E se você não conseguir fazer isso, você quer agendar sua consulta? Tudo bem, ó. 11 998 58 3414 998 58 3414. É tanto o WhatsApp como o celular. Ou o fixo 44323105. É de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas, com hora marcada, para fazer a sua consulta. Eu estou localizado no centro de Santo André, Rua Coronel Oliveira Lima, 252, sala 34, primeiro andar. Aguarde a sua visita lá para a gente poder conversar, trocar as nossas energias, ou seja, tirar suas energias ruins, porque a minha, graças a Deus, tá boa. Graças a Deus. Para poder ajudar e orientar você, tá? Essa é a minha missão. Que coisa boa, né? Gente, ele falou devagarzinho, vocês conseguiram anotar tudo, né? Normalmente o ouvinte liga e fala, eles falam assim para os operadores, fala para Samira falar devagar, porque às vezes eu não consigo marcar. Então agora, anota aí o WhatsApp, gente, código 11 998 58 3414. 998 58 3414. Me diz uma coisa, o Instagram é o Vidente Wilson? Isso. Vidente Wilson. Sabe por que, É que o eu Wilson falo? Rezende. Wilson Rezende. Isso. Wilson com W mesmo, tá? Wilson Rezende. E o Rezende com com Z. Z. Porque sabe que no WhatsApp, quando aparece, fala, ai, o Wilson. Não, eu mas vou dá pra ver sentar. minha cara, porque É. eu com a bola ali, numa boa, de roupinha amarela. Que é Coisa boa. Obrigada, Wilson. Obrigado, eu. Sucesso pra foi você. uma É sempre um satisfação. prazer te Tá, receber, é uma viu? satisfação poder estar com Obrigada. pessoas que falam a mesma língua com a gente. Ah, gosto muito de você, Também, viu? tá? Comunicador agora aqui da Vibe Mundial, já é pouco tempo que ele tá na casa como só 3 comunicador. 3 meses. 3 mais meses. 30 anos de rádio, né? É uma bênção. Obrigada, viu, Wilson? Obrigado, Wilson. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 da manhã. Tem o Jornal da Boa Notícia, de segunda a sexta, 16h30. Tem Mundial e você. E eu desejo para você um excelente final de semana. Sábado que vem tem mais. Um grande beijo e até lá.